A maioria das pessoas entra no mestrado achando que tem 2 anos de sobra, e quando percebe já está na metade do curso e não tem nem ideia de como que vai defender. E é exatamente por isso que muita gente entra em desespero na reta final. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o planejamento reverso para chegar na sua defesa com tudo sob controle. Tudo começa quando você é aprovado no mestrado. Você vira o orgulho da família, exemplo para os amigos e realmente é o momento para comemorar. Mas a partir do momento que você faz a matrícula no seu curso, você assume um compromisso institucional. No prazo de 2 anos, você precisa ter uma dissertação escrita e fazer a defesa dessa dissertação. E para muita gente falta um bom planejamento para sair desse momento de comemoração e chegar até a defesa. Mas por que isso é tão importante? Veja que no mestrado você terá que lidar com várias atividades. Por exemplo, você vai ter que fazer revisão bibliográfica, escrever projeto, cursar disciplinas, fazer coleta de dados, fazer tratamento de dados, escrever relatórios, participar de congressos, escrever artigos, fazer a sua qualificação, escrever a sua dissertação ou tese no caso de um doutorado e ter a sua defesa. E vai chegar um momento que várias dessas atividades estarão ocorrendo ao mesmo tempo. E sem um bom planejamento você fica perdido no meio disso tudo sem conseguir avançar. E é aí que você se enrola sem conseguir sair de onde está para chegar onde que precisa. Surgem várias possibilidades de caminho, você tenta um pouco de cada coisa, mas tudo sem direção. E aí acontece o que diz o gato de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. O problema é que no mestrado qualquer caminho não serve. E é por isso que para muita gente chega um momento de desespero. Porque existe um prazo definido, a defesa vai acontecer, mas a pessoa não consegue se organizar para chegar lá. Então, para resolver isso, eu vou te mostrar uma estratégia simples e extremamente eficaz, que é o planejamento reverso. Com ele, você começa pela data final, que é a sua defesa, e organiza tudo o que precisa ser feito voltando no tempo. Mas aqui vai uma observação importante, os prazos podem variar de programa para programa. Alguns exigem prazo de envio com 30 dias, outros mais. Em alguns casos pode ser obrigatório enviar uma versão impressa ou até mesmo para outros países. Então use isso como referência, mas sempre confira as regras do seu programa. O mais importante aqui não é o número exato de dias, é entender a dinâmica do exercício que eu estou propondo. A primeira coisa que você precisa fazer é definir os marcos finais. Comece pela defesa. Vamos supor que ela seja em 31 de dezembro. A partir disso você define o prazo de envio para a banca, que no nosso exemplo nós estamos considerando 30 dias de antecedência, então vai dar algo em torno de 30 de novembro. Depois disso você considera os prazos para ajuste final e de envio para o orientador. Aqui no exemplo eu considerei 10 dias de ajuste final e o orientador tendo um prazo de 20 dias para fazer as correções dele e me devolver. Percebe como vai surgindo uma sequência lógica do passo a passo que precisa ser seguido? E para concluir aqui a definição dos marcos finais, se eu pretendo enviar a dissertação para o orientador no início de novembro, eu preciso considerar o fim do período da escrita como sendo no final de outubro. Aqui no caso, eu dei uma semana de prazo. Agora algo muito importante. Se o período de escrita vai terminar em 25 de outubro, quando que ele deve começar? E é exatamente isso que a gente vai ver na segunda fase do planejamento reverso. Acompanhe comigo aqui esse raciocínio sobre o planejamento da escrita. Uma folha do Word escrita em Arial tamanho 12, que é o que se recomenda aí na maioria dos programas de pós-graduação, ou Arial ou Times, tem entre 250 e 300 palavras. Se você pretende escrever a sua dissertação com algo em torno de 100 páginas, e se você escrever 2 páginas por dia, tem gente que vai escrever mais, tem gente que vai escrever menos, você vai gastar 50 dias escrevendo 500 palavras por dia. Sendo assim, para sua dissertação com 100 páginas estar escrita em 25 de outubro, você precisa começar a escrever no início de setembro. Se a gente faz aqui a exclusão de finais de semana e feriados, isso nos leva ao início de agosto para você começar a escrever. Percebe como o planejamento muda completamente a sua percepção de tempo? E aqui entra um ponto de atenção, que julho é um mês-chave. Considerando que você iniciou seu mestrado no ano anterior, junho ou julho provavelmente vai dar o prazo final para você ter feito o seu exame geral de qualificação, que normalmente tem o prazo máximo de 18 meses. Ou seja, nesse período você vai estar precisando entender as demandas da qualificação,
organizar o que foi feito até esse momento e começar a planejar a escrita da sua dissertação para ocorrer a defesa lá no final do ano. A partir desse momento não tem como, é hard work, papai. Se você faz isso bem, você ganha clareza. Se você não faz, você começa a escrever já atrasado e desorganizado. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para as coisas ficarem bem claras entre a gente. Eu estou cagando regra? Não. Eu estou falando que esse é o caminho certo? Não. Estou dizendo que esse é o único caminho? Também não. Então o que eu estou fazendo? Pensa nesse exercício como um farol. Ele não percorre o caminho por você, mas ilumina a direção e evita que você se perca. Porque o caminho até a defesa pode ser muito tortuoso se você não tiver clareza sobre o que precisa fazer. E foi exatamente por isso que eu criei um template do Notion para fazer planejamento reverso, e você poderá baixar esse material gratuitamente no link que eu vou deixar na descrição. Na primeira parte desse template tem o planejamento reverso, muito parecido com o que eu utilizei ao longo desse vídeo. Depois há uma sugestão de checklist por fase. Então você tem lá julho, agosto, setembro, outubro e cada uma das atividades que podem surgir nesses meses. E como o material é totalmente editável, você pode ir adicionando novas atividades e também uma tabela de acompanhamento onde você pode registrar o que já foi feito, o que está em andamento e fazer anotações importantes. Isso te ajuda a manter o controle e acompanhar a sua evolução rumo à sua defesa. Se você quiser usar esse modelo, é só baixá-lo através do link que está na descrição do vídeo e começar a adaptá-lo para a sua realidade. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Assim o YouTube entende que há informações relevantes nele e vai indicá-lo para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.